Deixa eu pegar um ganchinho aqui e devolvo para os dois ali. Essa questão das profecias, de compreender essas coisas, isso traz uma outra coisa que nós falamos que o princípio das dores é marcado por perseguição, é marcado por apostasia e é marcado por por um falso ensino, por engano. Aí leva para esses seus comentários, Bia, quando você fala da questão dos muçulmanos, apostasia aqui, avivamento lá. Eu acho até que o pastor Martino teve uma fala dessa numa das nossas lives para trás. Porque o pessoal fala assim, olha gente, mas no final dos tempos não haveria avivamento? Não existe avivamento global para o final dos tempos. O que existe, o que pode haver agora, é um avivamento individual, avivamento em locais, conforme locais que estavam completamente fechados para o evangelho, agora se abrindo e aquelas pessoas se convertendo e havendo um mover do Espírito. Mas não um avivamento em todo lugar, tanto é que a igreja ocidental está muito apagada. Quando nós olhamos para o Isaías 29, 21, ele diz que no final dos tempos o homem seria condenado por causa de uma palavra, por causa de ter uma opinião bíblica, por causa de ter uma opinião verdadeira. E a igreja ocidental não consegue se levantar. Haja vista, a live não tem o cunho de ser político, não tem a menor intenção, mas haja vista cristãos defendendo às vezes correntes políticas que não faz sentido se essa fosse a régua. Então não quero entrar em direita, esquerda, não é nada, não é a minha intenção. A minha intenção é só dizer o seguinte, como é que pode ter um cristão que defende uma coisa que vai contra a Escritura? A única explicação é que ele não conhece a Escritura. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então, uma outra marca deste princípio das dores... Agora, vocês estão vendo, eu não sei se os três vão ter essa impressão que eu estou tendo. Eu tive isso antes e agora para mim está mais claro. Olha como que quando as perguntas vão aparecendo, fica evidente como que é importante esclarecer que história é essa de princípios das dores. Se ela é a tribulação, a quais profecias ela está atrelada, se no final dos tempos teria avivamento. O grande avivamento de derramamento do Espírito vai ter quando os judeus buscarem se voltarem para Jesus no final da tribulação. Mas isso aqui é assunto para a nossa outra live, que é sobre as duas testemunhas e os 144 mil, na verdade. Bom, então, uma outra marca é que não há um avivamento coletivo, um derramamento do Espírito sobre toda a carne neste momento. Né? Não é isso, pastor de Martino? Pode seguir aí comentando. O que eu diria, pastor Rodrigo, que existe uma grande apostasia generalizada. Né? Estava falando do Ministério Behold de Israel, o professor Amir esteve agora na Europa, assim, como está frio o negócio lá. A Europa é um gelo. Então, assim, eu não vejo avivamento. Como a irmã Bianca disse, tem muçulmanos se convertendo, vários, porque as pessoas estão sonhando com Jesus. Os árabes estão sonhando com Jesus. Mas eu vejo uma grande apostasia. Tudo que a gente está encontrando são questões de esfriamento e avivamento esporádicos. Esporádicos. Essa é a minha situação. Eu narrei também algumas questões, mas antes de entrar nessa informação, eu queria dizer que o ministério de João Batista ele começa em 26 depois de Cristo, 3 anos e meio de ministério, e Jesus termina com 3 anos e meio de ministério, dando 7 anos. E o professor Derek Walker fala brilhantemente sobre esses 7 anos de tribulação, que é exatamente os 3 anos e meio que pegaram em pedras e tiraram a cabeça de João Batista, não rejeitaram o ministério de João Batista e rejeitaram o ministério de Jesus. Então, na realidade, esses 7 anos de tribulação é meio que retroceder para que os judeus possam, agora sim, aceitar aquele que foi transpassado. Então, não adianta tentar colocar princípios de dores no meio da tribulação, que a tribulação é uma coisa totalmente separada e é uma daquelas semanas, das 70 semanas de Daniel, que o anjo vem e entrega a palavra para Daniel e fala sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, não adianta tentar desvincular de 70 semanas proféticas 69 daquela uma que é a tribulação. Então as pessoas tentam, de alguma maneira, colocar o princípio de dores dentro daquilo que é totalmente separado, que é uma coisa seríssima,
que Jesus disse que se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Então, as pessoas falam, não, mas é que a igreja sofreu perseguição. Nada, absolutamente nada comparado à tribulação, o que há de vir, com as dores de Jacó, o dia do Senhor da ira. A humanidade nunca viu isso. Nunca, nunca. Era esse meu comentário sobre isso. O pastor Israel Dias, só fazendo um parênteses, o pastor Israel Dias, pegando carona na sua fala, ele comentou aqui que as pessoas argumentam que os apóstolos, as pessoas do passado, Deus não poupou eles, por que pouparia a igreja da tribulação? O raciocínio dele foi lógico e bacana demais, pegando o gancho em você. Ele disse assim, poupou sim, porque a grande tribulação não aconteceu. Então os apóstolos, todos os outros foram livres da grande tribulação, ainda que livres pela morte. Mas foram, porque ela ainda não aconteceu. Raciocínio lógico aí, super chique, inclusive baseado em Isaías 57, 1 e 2, que diz que Deus arrebata o justo antes que o mal venha, e ninguém considera isso em seu juízo, que Deus livra o justo do mal. Brilhante, pastor Israel, brilhante, muito bem. Pastor de Martins, desculpa aí fazer o parênteses na sua fala, pode continuar ou passar para o Souza. Não, queria passar para o Souza porque a gente precisa saber os tempos que nós vivemos. Né? Quando o certo virou errado e o errado virou certo, peraí, tem alguma coisa. Eu me converti quando eu tinha 35 anos de idade, mas nada comparado ao que a gente está vendo em termos de... O mundo está de cabeça para baixo, cara. Então, é óbvio. Não existe precedente na história para Mateus 24, 21 e Daniel 12, 1. Não existe. O que nós temos que entender é isso, que o povo tem que entender é isso. Já se falou muito de desgraça, de destruição, cidades inteiras já foram destruídas, mas nada disso se compara ao que ainda virá. Porque o que ainda virá é uma somatória de forças humanas, terrenas, sobrenaturais, cósmicas. Pense, é uma fusão de forças que nunca houve precedente na história. Mas acerca dessa visão, mestre Rodrigo, que você coloca, eu que defendo essa postura de que não existe avivamento global e sim individual, que é o que Deus vem provendo, como disse a Bianca, como o mestre Martino também já referendou. A gente vê muita gente se convertendo no Oriente, a gente vê muitas situações assim, não é por movimentos, não é por estádios cheios. Contudo, a gente sabe que existe um grande projeto no Cefam, né, no Christ for All Nations, para nos próximos 10 anos chegar a um número absurdo de conversões, e eles têm feito isso. Agora, isto não é avivamento, isto é evangelismo. Há um avivamento, pessoas estão sendo trazidas à vida, óbvio que estão sendo trazidas à vida. A vida em Cristo Jesus, mas isto é trabalho de um evangelismo, porque o avivamento que realmente vai acontecer com um valor histórico é aquele que está relacionado a Ezequiel 37, que vai acontecer com a nação de Israel. Ali vai acontecer um verdadeiro avivamento. Agora, infelizmente, o resto do mundo cristão vai se perder aí na história. Em relação a uma questão que o mestre Rodrigo falou, que só para eu pegar um pouquinho de cada um, porque não era a minha resposta, eu tenho uma resposta para aqueles que dizem, mas a igreja, inclusive, tanto no canal lá, nos meus estudos, eu também falo sobre isso. Há uma explicação que eu uso, pode ser até simplória, pode ser simples demais, mas teologicamente ela é válida, que tem base num texto que a nossa querida Bianca já citou hoje, que é Jeremias 37. Qual é a razão, qual é o motivo, já que a igreja passou por tribulação, já que o povo de Deus sofreu em toda a sua história, estamos falando do povo de Deus, igreja, em toda a sua história, toda a sua existência, igreja. Os judeus vão continuar até Deus tratar com eles no tempo oportuno, e o tempo oportuno é esse que virá na tribulação. Então, qual é a minha resposta? É muito simples,
Por que Deus pouparia a igreja desse tempo? É porque ela é merecedora? Não. A resposta é um não bem grande. É porque não é para a igreja esse tempo. A resposta simples é essa. O tempo é angústia para Jacó. Não é porque a igreja mereça, porque ela é boazinha, porque ela é santa, porque ela tem todas as características e ela é alvo do amor de Deus. Não. Alvo do amor de Deus são todos. Mas a igreja termina a sua trajetória no arrebatamento. E aí começa novamente a tratativa de Deus com a nação de Israel. E percebam uma coisa que eu tive que ouvir alguns especialistas em Israel moderno, porque a gente que não vai lá, né, eu gostaria até muito de ir o ano que vem, não sei se vou poder, viu, Rodrigo? Mas eu gostaria muito. Mas eu fui ouvir algumas pessoas do Israel moderno, sabe? E sabe que conclusão eu cheguei? A maioria do povo em Israel não é fiel, gente. A maioria do povo em Israel é pervertido espiritualmente. Israel, o misto judaico de hoje é de agnósticos com ateus e há uma mínima população ortodoxa que é fiel aos preceitos de Deus. O que cumpre cabalmente o tempo pelo qual a tribulação virá. Não é porque há um judeu fiel em Israel. Não, é porque há um judeu infiel. É porque há tempo de incredulidade para que Deus possa... Exatamente. A igreja aceitou a Cristo. Quem não aceitou foram os caras que ficam lá no Muro da Lamentação, cara. Pô, a igreja aceitou. Exatamente. Exatamente. Então eu vi esse aspecto e eu achei esse aspecto fundamental para nós entendermos o porquê a tribulação vai ser instaurada em relação aos judeus. Porque os judeus fiéis, o verdadeiro Israel, Deus vai preservar, percebam isso. Que a gente falou muito, inclusive no grupo, sobre a festa, a reunião, a questão da festa das trombetas, e eu gosto muito de olhar para a festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos, para mim, me remete ao ajuntamento. Mas percebam que esse ajuntamento de fiéis, ele não vai acontecer no início. Ah, mas espera aí, então aí a profecia da parábola não é válida. É lógico que é válida, a nação já nasceu. Se é com um povo fiel ou infiel, não importa. Não importa. A figueira floresceu. Agora, o povo fiel, que Deus vai preservar para o milênio, esse povo está sendo preservado. Ó, a mulher que será alimentada no deserto por 1260 dias, esse povo o que é? Qualquer um? Não, esse povo se foi preservado e se será alimentado, seja em Petra, seja em Bosra, seja no deserto, seja em caverna, seja lá onde for. Deus vai preservar um remanescente absolutamente fiel, além daqueles que se tornarem fiéis durante o tempo de tribulação, durante o tempo de tratamento de Deus. O que isso quer dizer, então, para nós? Nós temos que entender que dias virão muito próximos do arrebatamento e do período de tribulação, em que exatamente esses enganadores e esses que virão promovendo heresias, promovendo uma série de situações, tanto no mundo cristão quanto no mundo judaico, eles têm que ter matéria-prima para trabalhar. Eles têm que ter material humano para trabalhar. E o material humano são aqueles que facilmente se desviarão, ou aqueles que hoje já mantêm uma condição de incredulidade, como o caso de Israel. O Israel hoje é incrédulo, gente. Deus vai precisar, ó, percebam só, nós falamos sobre isso recentemente. Deus vai precisar uma manifestação sobrenatural de livramento para Israel no conflito da coalizão de Magog. E ainda assim, percebam isso, ainda assim, o tempo de engano vai estar florescendo, porque Israel não perceberá. O grande livramento de Deus. Olha que forte, pastor Souza. Zacarias 13:8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão, mas uma terça parte irá sobreviver. Fortíssimo. Exatamente. Fortíssimo. Concordando com esse texto do Martinho, com essas palavras do Souza, deixa eu fazer um parênteses também e já devolvo para o Souza. É que o Ezequiel 36:22 diz assim, concordando que você está falando que o povo lá está em apostasia e tal, mas Deus está preservando. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel.
mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. No 32 ele concorda, não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa de vossos caminhos, ó casa de Israel. Então Deus preserva o povo, Deus atua sobrenaturalmente, mas não porque eles estejam tudo convertido, crente na bênção lá. Não, tá igual o Souza está falando. Eles estão afastados, mas Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó e confirmou em Moisés. Não é que, então Deus está sendo fiel à sua palavra. O pastor Souza, de volta aí com a sua fala. Exatamente. Não, só para concluir, é muito simples, né? Vou voltar ao início. Infelizmente, gente, vivemos tempos, e quando eu digo esses tempos valem tanto para a igreja quanto para Israel. Embora nós não o substituamos, e embora nós tenhamos um tratamento muito diferente, nós somos noiva do Cordeiro, Israel é a esposa de Deus, então são tratamentos muito diferentes, muito diferenciados, embora Deus tenha dado carta de divórcio para eles, exatamente para que depois ele possa voltar ao relacionamento com eles e a tratar com eles no tempo de tribulação. É como eu vejo. Mas Jesus, para mim, qualquer palavra que ele tenha dito é inequívoca. Jesus sempre falou em relação à sua vinda, que não significa só o tempo da parousia, como o tempo do primeiro advento até o segundo advento. É como eu vejo. Eu considero o tempo da vinda do Senhor, desde o Messias Salvador até o Rei Libertador. Sempre, sempre, sempre ele fez alertas. E pelo Espírito Santo ele deixou essa convicção no coração de homens como Paulo, Pedro, João, alguns que me vêm à mente, que deixaram isso muito claro desse período. E quando Paulo, Pedro e João escreveram, eles não escreveram no ano 2000, eles escreveram no primeiro século. Então vejam como esse negócio vem caminhando há 2000 anos. Sim. Engano, sedução, tempos terríveis que envolvem, que mexem com a psique, com os aspectos psicoemocionais humanos e até do próprio conhecimento. E a Bíblia diz, se possível, no tempo de tribulação, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Não vai ser possível, por quê? Porque vai ser um tempo encurtado, vai ser um tempo menor, que Deus estabeleceu para que não haja destruição total, senão nem 1/3 da humanidade sobreviveria. Eu acho que é menos de 1/3, porque nós sabemos que depois no Armagedon, quem tiver a marca, te vous salue. Quem tiver a marca, au revoir. Não tem jeito. Ah, mas pô, pastor, você está brincando com uma coisa séria? Não, estou brincando com uma coisa real. Quem tiver a marca, não tem boas de volta. Não tem. Infelizmente não tem. Ah, mas isso é muito triste. Não, isso é terrível, gente. Mas foram blasfemos. Foram pessoas que se renderam à sedução, ao engano e à sedução do anticristo. Esse cara que aparece no cavalo branco, logo no início da abertura do primeiro selo. Agora, mas espera aí. Eu me lembrei de uma coisa, respondendo ainda à questão do Davidson. Há uma maneira da gente conseguir identificar em outros textos bíblicos o princípio das dores? Eu acho que sim. Quando nós olhamos para as cartas enviadas às igrejas da Ásia, que no todo da sua mensagem é uma mensagem a toda a igreja, em todo o tempo, em todas as épocas, até a nossa época. Excetuando-se o quê? O fato de que há duas igrejas, como Filadélfia e Esmirna, que são igrejas que não recebem repreensão, todas as outras recebem repreensão. E essas outras que recebem repreensão caracterizam exatamente uma igreja que está vivendo no princípio das dores. Muito bom. Essa é uma leitura que eu também faço. Muito bom. Então é o tempo da igreja. Ao princípio das dores, ainda é o tempo da igreja. Percebam isso. Agora, as dores e a tribulação, não é mais o tempo da igreja. Aí é o tempo de angústia para
Jacó.